O assunto hoje é transplante renal. Olá pessoal, vocês estão no canal Urologia e Saúde e o tema de hoje é transplante renal. Dr. Ângelo Palma, urologista. Então pessoal, o tema de hoje é um tema bem interessante, muito importante, que é o transplante renal. Nós fazemos o treinamento até durante a residência porque temos uma grande incidência de necessidade de bons urologistas realizando o transplante renal. O César Filho, o apresentador do SBT, fez uma entrevista com o Fausto Silva, tá nas redes e na mídia em geral, que o Fausto fez um transplante de coração o ano passado, este ano em fevereiro fez um transplante renal. Pelo que a entrevista demonstrou, o transplante parece que não teve pleno sucesso e não foi intervivos. Já vou explicar o porquê isso tem uma diferença, às vezes, no desempenho de um transplante. E aparentemente, apesar de ele ter feito o transplante, ele ainda está precisando da hemodiálise. Todo mundo já deve ter ouvido falar da hemodiálise. É uma máquina que substitui a função do rim na filtração de líquidos e na sujeira, digamos assim, do sangue, dos eletrólitos que se acumulam no sangue, né? Então, apesar dele ter feito esse transplante renal em fevereiro, provavelmente ele vai ter que ser submetido a um novo transplante, porque pode ter, aparentemente, ele não entrou muito em detalhes, está havendo uma falência desse enxerto que nós chamamos, desse rim transplantado. E está vendo a necessidade do uso da máquina, então ele provavelmente vai fazer um transplante, agora selecionando um doador intervivos, provavelmente de um familiar dele. Geralmente esse tipo de doação é uma doação mais cuidadosa no sentido da escolha do doador. Existem critérios técnicos para se aproximar o máximo possível o doador do receptor em termos médicos, em termos de critérios técnicos para a gente poder fazer um bom transplante com o mínimo de interferência de medicamentos depois do transplante, onde são usados medicamentos chamados imunossupressores para evitar a rejeição. Como é um órgão estranho, não é da pessoa, quanto mais próximo geneticamente, tipagem sanguínea e outros critérios de saúde entre o doador e o receptor, a chance de rejeição é bem menor e mesmo se ocorrer vai ser mais leve, ou seja, vai precisar uma quantidade, uma dosagem menor de imunossupressores, isso é importante para esse desempenho do enxerto, para que funcione adequadamente. Hoje, no Brasil, nós temos uma fila de em torno de 40 mil pessoas para transplante de rim. Nesse ano já foram feitos em torno de 5 mil transplantes. Para enxugar essa fila é um pouco difícil. Nem todas as pessoas conseguem doadores aparentados, que são transplantes de maior sucesso, ou então doadores não aparentados, mas que queiram doar para uma determinada pessoa. Isso é um pouco mais difícil, mas então essas pessoas acabam ficando na fila de transplante de rins de cadáver, de pessoas que faleceram, cujos órgãos estão de forma adequada, ainda preservados, que possam ser transplantados. Então, quem que é o paciente que vai para transplante renal? Normalmente os nefrologistas, que são, vamos dizer assim, clínicos dos rins, o urologista é cirurgião dos rins, algumas atribuições são de competência das duas áreas, mas normalmente quem está com falência renal, seja por diabetes, seja por hipertensão ou por outra situação isolada ou combinada, são pacientes dos nefrologistas. Os nefrologistas vão manejando esse paciente com dieta, perda de peso, alguns medicamentos e muitas vezes conseguem prolongar a função desse rim durante muitos anos, até às vezes para sempre, com uma certa deficiência, mas às vezes as medicações dão conta de uma função renal parcial. Se esse manejo clínico não tem sucesso, esse paciente vai perdendo a função renal progressivamente, ele ou vai para uma hemodiálise, todo mundo já deve ter ouvido falar, são as máquinas, ou então uma diálise peritoneal, que é uma coisa pouco conhecida, e nem todos os pacientes que têm insuficiência renal podem fazer a chamada diálise peritoneal. Vou falar um pouquinho rápido para vocês,
É uma curiosidade, a diálise peritoneal é uma maneira de se limpar o sangue com um líquido que é administrado por um catéter, que é colocado com uma pequena cirurgia no abdômen do paciente. E fica uma pontinha para fora, uma conexão, e que comunica então o lado externo do abdômen com a cavidade interna, a parte interna do abdômen. E são administrados líquidos especiais que conseguem fazer a filtragem do sangue do paciente, fazendo a eliminação de menos líquido, mas mais sujeira, digamos, os metabólitos que são tóxicos. Esse tipo de diálise, volto a falar, não é para todo tipo de paciente, são alguns pacientes, mas dão uma liberdade, porque isso é possível fazer em casa. Esses líquidos são fornecidos pelo Estado, o paciente leva para casa e ele mesmo se administra esses líquidos, às vezes 2 vezes ao dia, ou até mais. Coloca o líquido dentro do abdômen, esse líquido recolhe, digamos, os metabólitos, essa sujeira, e depois é drenado, eliminando então essa sujeira do corpo. Mas não serve para todos os pacientes. Então nós temos a segunda situação, que é a hemodiálise. Hemodiálise são as máquinas, como a gente já falou, que vão filtrar o sangue. Tiram o líquido e tiram sujeira, os metabólitos. Quando o paciente vai para a máquina de hemodiálise, é uma máquina bastante eficiente. Obviamente tem seus problemas, tem algumas complicações do uso da máquina de hemodiálise. É preciso afinar o sangue, usar medicações que deixam o sangue mais fluido para passar dentro da máquina e não gerar coágulos nesse sangue. Então gera alguns problemas. Mas o maior problema da hemodiálise é que é uma prisão para o paciente. Em média, 3 vezes por semana ele tem que ir numa clínica e proceder esse tratamento, onde fica em torno de 3 horas fazendo essa limpeza do sangue. Algumas pessoas têm condições de comprar as máquinas e deixar em casa, fica um pouco mais fácil, mas são máquinas muito caras, não são acessíveis a todos os pacientes. Então, o que vem o transplante e a substituição desses 2 métodos, né? O transplante renal vai substituir tanto a hemodiálise como a diálise peritoneal. Isso é uma libertação para o paciente. Veja, um paciente que faz hemodiálise, ou mesmo a diálise peritoneal, ela não pode ficar muito tempo fora do seu domicílio. Na verdade, pode ficar um dia só, porque a maioria das hemodiálises são feitas 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Geralmente são essas escalas que são feitas nas clínicas. Então, se a pessoa quer viajar, às vezes perto, 100 km, 200 km, ela tem que voltar logo no dia seguinte. Viagens mais longas, visitar um familiar, passar uma semana fora, alguma coisa assim, não é possível, seja para lazer, seja para trabalho. É muito difícil que uma pessoa consiga uma diálise de visitante num município longe do seu município de origem. Os municípios já têm muita dificuldade, porque são máquinas caras, a manutenção é cara, nem todos os municípios têm, geralmente são municípios pequenos, eles não têm muitas máquinas, quando tem 1 ou 2 máquinas, ou municípios muito pequenos não tem nenhuma máquina. Então, pessoas que têm insuficiência renal e dependem da hemodiálise, muitas vezes tem que viajar 100, 200 quilômetros, 3 vezes por semana para fazer hemodiálise. Quanto mais fazer uma hemodiálise numa semana de férias, numa semana de trabalho em outro município. É muito difícil que se consiga espaço e combinar uma agenda dessa em outra cidade para fazer hemodiálise. Para libertar esse paciente, tanto da hemodiálise ou da diálise peritoneal, foi criado o transplante. O transplante foi o primeiro transplante de rim, vem lá dos anos 50, onde os primeiros estudos foram feitos em cães, fazendo transplante entre 2 cães, para ver se funcionam, né? E obviamente lá no começo teve muito problema, porque nós tínhamos a rejeição. Com o desenvolvimento de novas drogas ao longo dos anos, que inibem bastante a rejeição, porque um rim novo dentro de você, que não é seu, vai despertar um sistema imune que vai querer rejeitar e acaba destruindo esse órgão, que era o que acontecia lá nos anos 50 entre os cães, que foram o primeiro objeto de experimentação lá no passado. Com o surgimento da ciclosporina, foi um segundo imunossupressor, já existiam os corticoides, mas a ciclosporina tinha um efeito diferenciado em relação aos corticoides, houve um grande avanço. E hoje nós
dispomos de várias drogas para inibir a rejeição, mas nem sempre tem sucesso. Tá aí, talvez seja o problema do Faustão. Talvez ele esteja passando por um processo de uma rejeição bastante elevada e vai ter que fazer um novo transplante. E o transplante, então, liberta o paciente da hemodiálise ou diálise peritoneal, como eu lhes falei. Após a cirurgia, uma cirurgia trabalhosa, não é simples, uma cirurgia de um certo risco, mexe com o sistema circulatório, pode haver sangramento nessas cirurgias. Eu sempre falo, o transplante, eu estou operando uma pessoa doente, a despeito de ela estar usando uma máquina que mantém mais ou menos a função renal adequada, não deixa de ser uma pessoa doente, geralmente hipertensa, geralmente diabética e com a função renal mais ou menos. Então, o transplantador, as equipes, nós que trabalhamos com isso, as equipes têm uma certa dificuldade dessas cirurgias que são pacientes de um certo risco. Mas quando o transplante vai bem, e a maioria hoje em dia tem um sucesso muito grande, é libertador para o paciente. Ele é um paciente que pode, apesar de usar medicações para manter o transplante adequado, ele vai poder viajar a passeio, a trabalho, pode se ausentar da sociedade sem problema nenhum, tomando as medicações para inibir as rejeições. Uma curiosidade interessante sobre transplante renal, habitualmente os rins originais não são removidos. A pessoa fica com 3 rins, isso mesmo. A função dos rins originais não vai existir mais, ou é tão deficitária que não é possível manter a vida desse paciente sem a função renal adequada, então é transplantado um terceiro rim, que a gente chama de enxerto. Então a pessoa fica com 3 rins realmente. Algumas situações muito específicas nós necessitamos tirar os rins. E aí vem a pergunta, por que não tira esses rins, né? A retirada dos rins, gente, é uma cirurgia bastante grande, não é uma cirurgia pequena. Então, volto a falar, como falei há pouco, esse paciente não é um paciente saudável, é um paciente que já tem provavelmente uma certa idade. Transplantamos crianças e jovens também, tem jovens que perdem a função renal muito cedo. Mas a maioria dos pacientes já tem uma certa idade. São pessoas doentes, têm diabetes ou hipertensão, ou as duas situações, ou outras doenças menos frequentes. E vão fazer uma retirada de 2 rins e mais um transplante, é muito risco. Então, habitualmente, nós, das equipes de transplante, não fazemos a retirada dos rins originais, que a pessoa acaba ficando com 3 rins, 2 que não funcionam e um que funciona maravilhosamente bem, a maioria dos casos dá tudo certo. Existe uma taxa de insucesso, o Faustão está aí, parece que ele vai ter que refazer esse transplante, provavelmente ele vai ficar com 4 rins, que não é problema também. O rim é pequenininho, o rim é do tamanho do punho da gente, o Faustão é grande, não vai fazer muita diferença no organismo dele. Então, provavelmente o Faustão vai ficar com 4 rins. Vamos torcer por ele, que ele tenha sucesso nesse próximo transplante. É uma pessoa muito querida de todos nós. É uma propaganda, digamos, para o transplante. O Brasil é muito conhecido no mundo, os transplantes no Brasil são um sucesso. Os cirurgiões brasileiros são extremamente competentes, as equipes de transplantes têm muito sucesso, a taxa de sucesso dos transplantes brasileiros em todas as especialidades é bastante grande, mais que às vezes países de primeiro mundo. Então, palmas para essas equipes que têm bastante sucesso, aos nefrologistas que nos ajudam. O transplante, a parte cirúrgica, é uma parte relativamente simples do processo. O mérito, eu sempre falo isso, o mérito maior dos transplantes não é tanto do cirurgião, e sim dos nefrologistas. Eles que nos preparam os pacientes antes da cirurgia, deixam eles nas melhores condições cirúrgicas possíveis. Nós transplantamos e, posteriormente, eles cuidam dos pacientes no pós-transplante. Isso é muito importante, porque são pacientes que não é porque fizeram transplante, estão livres da máquina de diálise, que não vão dever fazer acompanhamento. Precisam de acompanhamento regular, cuidadoso, e são nossos queridos nefrologistas que fazem esse trabalho maravilhosamente bem também. Tá bem, pessoal? Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês aí, algumas curiosidades, e dados sobre o transplante renal no Brasil. O pessoal da produção quer fazer uma perguntinha, vamos lá. Bom, na verdade, uma questão até prática, né? Ninguém aí está livre de, em um dado momento da sua vida, ter um problema que precisa ser solucionado com transplante. Estamos falando com a pessoa certa, né, doutor? Faz os transplantes.
Agora diz uma coisa, como é que faz isso na prática? É pago, é convênio, faz pelo SUS, é o Estado, eu entro na emergência e aí descobre que eu estou com falência renal e me encaminha? Como é que funciona na prática isso? Excelente pergunta. Vamos lá, gente. Então, como eu falei no vídeo, esse paciente não são nós urologistas que cuidamos dele. Os pacientes de insuficiência renal são pacientes dos nefrologistas, os clínicos dos rins, digamos assim. Eles que vão receber esse paciente com o diagnóstico, às vezes muito inicial, que há falência renal, são pacientes que estão havendo inchaço das mãos, dos pés, do rosto, fazem exames e se detecta por exames de laboratório que os rins não estão funcionando adequadamente. Os nefrologistas vão manejar esse paciente e vão acompanhar esse paciente. Muitas vezes o paciente entra numa fase de tratamento com medicamentos, dieta, perda de peso, exercício, controle, né, da saúde dele de uma forma geral, e ficam bem, estabilizam e vão só acompanhar clinicamente ao longo de muitos anos. Quando o nefrologista percebe que esse paciente vai declinando cada vez mais a função renal, a despeito às vezes do cuidado do nefrologista com esse paciente, isso acontece com frequência, ele pode programar um transplante antes mesmo desse paciente entrar em diálise, o que é ótimo. É uma complicação a menos para nós cirurgiões. Esse paciente já é diabético, já é hipertenso, ou os dois juntos, ou tem outras doenças. E se, além disso tudo, eu vou receber para a cirurgia um paciente que faz hemodiálise também, ou aquela diálise peritoneal, é um paciente mais frágil ainda. Então, hoje é um conceito bastante forte. Quando o nefrologista percebe que esse paciente vai necessitar de um transplante, ele já inscreve esse paciente na fila nacional dos transplantes. É um órgão do Ministério da Saúde, quem regula essa fila é o Ministério da Saúde, tem um setor específico, e tem um subgerenciamento por cada estado. Isso tem uma lógica. Não adianta eu conseguir um rim no Amapá se o receptor está no Rio Grande do Sul. Isso não é possível nem o transporte disso em tempo hábil, mesmo que o órgão fique no gelo, em condições especiais, tem um número de horas que mesmo uma aeronave rápida não consegue se deslocar do Amapá até o Rio Grande do Sul. Então existe um gerenciamento estadual ou regional. Às vezes alguns estados conseguem trocar órgãos, digamos assim, de doadores que faleceram. Tem órgãos que precisam um transporte muito rápido, então tem que ser praticamente local. Coração, por exemplo, são muito poucas horas, desde a retirada de um cadáver até o implante no receptor. O rim é um dos órgãos que mais suporta, pode chegar até 40 horas, já transplantamos rins com 40 horas após uma retirada de um doador. Ele fica no gelo, numa solução especial, e é possível transplantar até 40 horas. Quanto menos tempo, melhor, né? Então, esse paciente, o nefrologista, vai ser inscrito pelo nefrologista nessa fila nacional. Essa fila é distribuída para cada estado, e à medida que vão surgindo doadores cadáver, vai haver uma priorização. Existem critérios, desde idade, gravidade da doença, acesso à hemodiálise ou não, que essa fila é manejada. Existe um algoritmo, um fluxo para esse paciente ser colocado mais no começo da fila, ou mais para o final da fila. São critérios bastante específicos, não convém aqui eu detalhar para vocês. Mas é algo muito sério. Às vezes existem uns questionamentos, entrou na fila e já conseguiu o transplante? Olha, gente, isso é quase folclórico, a história de achar alguém dentro de uma banheira com gelo que foi retirado o rim. Não é possível isso. Um transplante envolve mais de 20 pessoas. Então você corromper 20 pessoas, você precisa de um hospital adequado para retirar um órgão, precisa de outro hospital para implantar esse órgão. Muitas vezes esse órgão, se é de cadáver, ele viaja de avião, numa ambulância, com deslocamento rápido, né? Nem sempre é na mesma cidade, e precisa de 2 instituições, envolve muita gente. Eu conheço profundamente isso e as equipes são muito sérias, né? Não duvido em hipótese alguma da seriedade das equipes que fazem transplante. Então, de modo prático, esse paciente é inscrito pelo nefrologista e vai ou fazer um transplante entre vivos, familiares ou amigos, muitas vezes alguns amigos. A fila, obviamente, é mais rápida, mais curta. Existe uma doação dirigida, o SUS geralmente faz a maioria dos transplantes,
Como lhes falei, no Brasil é um sucesso o transplante, em todos os órgãos nós temos uma taxa de sucesso de transplante muito grande. E aos pacientes que não conseguem parentes ou amigos que doam, ficam na fila respeitando os critérios que lhes falei. Isso pode demorar alguns meses ou às vezes alguns anos. A vantagem do rim é que nós temos a máquina de hemodiálise ou a diálise peritoneal que mantém esse paciente relativamente bem durante muitos anos. Diferentemente do coração, hoje não temos uma máquina que substitua temporariamente o coração ou mesmo os pulmões, né? E uma peculiaridade interessante muitas vezes, por um paciente ser diabético e perder a função renal, a diabetes é a falta da insulina. É um dos tipos de diabetes, a falta de insulina. Então, algumas vezes, gente, uma questão de curiosidade, é feito o transplante de rim e pâncreas junto. Um pâncreas que vai produzir insulina, porque o que pode acontecer? Eu transplanto um rim no paciente diabético, ele continua diabético e pode perder esse enxerto, esse rim transplantado ao longo de algum tempo. Quando você transplanta o pâncreas também, eu vou ter um sucesso na função renal e nova produção de insulina. Esse paciente, pelo menos de diabetes, talvez não vai sofrer mais. É uma curiosidade interessante aí. Tá bem? Produção, mais uma perguntinha? Não, beleza. Tudo bem? Gente, dúvidas, mandem lá nos comentários, tá? Esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho longo, um tema super interessante. Faustão aí, infelizmente com a doença dele, está ajudando a divulgar o transplante. Tenho orgulho dos transplantadores brasileiros, dos nefrologistas e outras equipes que trabalham com outros órgãos. O Brasil é realmente reconhecido no mundo inteiro pelo sucesso nos transplantes, tá? Não esqueçam do joinha, não esqueçam das notificações. Os comentários, críticas, elogios sempre são bem-vindos. Vamos tentar responder na medida do possível. Vocês estão no canal Urologia e Saúde. Um grande abraço a todos.